Olá, eu sou Mayara Santos e a palavra-chave de hoje é traço. A jornalista Valentina Nunes lançou o livro 365 Dias que Mudaram o Brasil, contando fatos históricos anacronicamente. Saiba mais na reportagem. Esse livro é um livro de história escrito por uma jornalista, né? Então, como é que eu organizei? Ele é organizado de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? E cada dia do ano é um fato que marcou a história do Brasil, mas a sequência não é cronológica. Então, dia 1º de janeiro, não lembro exatamente, é um fato que aconteceu em 1º de janeiro de determinado ano. Na sequência vem dia 2 de janeiro de outro ano. Então, ele é todo organizado, não cronologicamente em termos de ano, mas, enfim, em termos de calendário de mês, né? E foi todo um processo de pesquisa, né, que demandou muito trabalho. Porque só para bolar o primeiro roteiro de quais seriam os temas que eu iria abordar, eu levei 3 meses para montar. Em 1º de janeiro aconteceu isso, dá para falar. Em algumas opções, em algumas datas eu tinha mais de uma opção. Em outras datas eu não tinha nenhuma opção. Então, algumas datas elas já são, né, da história do Brasil, então 7 de setembro, 22 de abril, né, tem aquelas datas, né, que já são históricas, então essas eu coloquei primeiro. E depois eu fiz uma lista de quem eu gostaria de trazer para o livro, quem eu acho que foi importante, que mudou a história do Brasil. E aí começo a pesquisar. E aí então você tem desde fatos históricos, celebridades. Aí eu abri bem o leque de coisas que eu lembrava. Então personalidades que até de que eu ouvia falar, fatos que eu ouvi falar e fatos que aconteceram antes, mas que eu também tinha ideia. E aí eu fui organizando. E quando eu fiz a primeira lista, que eu levei 3 meses, eu levei para a editora Planeta, né? Porque eles gostam de ver, né? E aí eles acharam que 15 daquelas datas não seria tão interessante falar, que ia dar um viés muito erudito para o livro, então eles queriam que eu pusesse alguma coisa mais de entretenimento e até crimes. E aí eles pediram, porque de alguma maneira são crimes que marcaram a história do Brasil. Então a gente tem, a partir de um feminicídio que houve lá nos anos 60, eu conto daquele caso, mas eu pego e conto de outros feminicídios também. Então, em alguns momentos eu aproveito um gancho, uma data para falar e abrir o leque. E aí tudo aprovado, eu começo a escrever. Aí é pesquisa de conteúdo para escrever. Né? Aí um detalhe, antes, na hora de bolar as datas, livro de história não ajuda. Porque livro de história não dá dia, eles só dão normalmente mês e ano. E como é que eu vou saber que dia aconteceu o fato? Aí eu ia em almanaque abril, ia em sebo, ia em acervo de jornal. E aí quando eu começo a escrever, aí a pesquisa eu fui escrevendo cronologicamente para poder facilitar a vida da diagramação e tal. E aí quando eu vou ver tinha algumas datas que estavam erradas. Aí começava outro problema, porque, por exemplo, eu gosto de contar essa história porque Carmen Miranda, por exemplo, o dia que estava o nascimento dela, que eu ia entrar com o nascimento, estava errada a data. Aí eu peguei e falei, não, então vou pôr a data certa. Quando eu fui ver a data correta, era o nascimento, era alguma coisa relacionada ao Padre Cícero. E aí eu não posso tirar o Padre Cícero, então vou entrar com outra data. E aí procura. E aí acontece a mesma coisa com o Dorival Caymmi. Aí cai o Dorival Caymmi. E aí eu procurando uma data para inserir os dois, e tudo ocupado já. Aí depois de uma semana pesquisando, eu encontro que ela gravou O Que É Que a Baiana Tem e ia cantar num filme em Hollywood. Eu falei, nossa, com uma data eu vou entrar com os dois, toda feliz, oba, viva! Quando eu chego lá, era aprovado o divórcio no Brasil. Ou seja, eu tive que obedecer uma hierarquia, né? Então, assim, tem muito de jornalista nesse trabalho, da maneira como a gente se informa e escreve e edita, né? E a maneira como a gente hierarquiza as informações. Então, tem datas que eu não podia tirar. Então, infelizmente, Carmen Miranda e Dorival Caymmi acabaram não entrando no livro.
Mas isso é só para ilustrar como foi o processo de criação, né? Em determinado momento, eu tive um problema familiar e aí eu não estava conseguindo produzir a contento, aí eu chamei um jornalista para me ajudar. Eu preciso citar o nome dele, que é o Edson Rosa, que foi um super companheiro ali, a gente conseguiu trabalhar junto, né? Então, o livro é meu, eu fiz toda a história, mas ele foi também parte do processo e depois teve toda a parte de diagramação, escapistas, que eu também gosto de citar, né? Eu acho importantíssimo, né? Logo que o livro ficou pronto, eu falei, gente, que momento histórico para sair esse livro, porque ele é de consulta fácil, né? E ele dá um panorama geral do que é a história do Brasil. O livro ele vai falar de todo o processo histórico, político, econômico do Brasil. Então a gente tem as passeatas, a gente tem os impeachments, a gente tem a Lava Jato, Mensalão, tem prisão do Eduardo Cunha. Esses mais factuais, que estavam muito ainda na ordem do dia, foram os últimos que eu fiz, né? Principalmente a questão da Lava Jato foi uma das últimas que eu redigi, mas tá tudo lá, né? Então eu acho que para esse momento de amnésia e de apagamento mesmo da história do Brasil, ele é um livro que vai ajudar muito. Foi um processo criativo que eu adorei fazer e que eu acho que vai ser útil para público em geral, leitores, jornalistas, né? E eu recomendo. Eu e o povo brasileiro estamos assistindo aqui um verdadeiro reality show, reality show, reality show. Eu tenho um amigo alemão e com ele eu aprendi o seguinte: se tu não entende de economia, tu não entende de política. E claro, se tu não entende de economia política, aí tu não entendes o que acontece contigo todos os dias. Por isso te convido, toda quarta-feira, lá pelas 10 da manhã, para assistir Crimes Neoliberais, com o economista do Diese, José Álvaro Cardoso. É toda quarta, depois das 10, no Portal Desacato e Redes. O artista Gabriel Gariba expôs no Tralharia obras de fotografia e de gravura. Confira mais na entrevista. A gravura é uma coisa que entrou recentemente assim na minha vida. Tem um ano e pouco que eu estou estudando a técnica da xilogravura e foi algo que eu fui apresentado aqui quando eu cheguei em Florianópolis. Eu não sou daqui, eu sou do Paraná. Estou morando aqui já tem uns 2 anos e eu me encantei, assim, um dia fui no SIC, estava tendo uma oficina lá, e daí estava tendo as inscrições, fiz a inscrição e comecei a frequentar o ateliê lá. As ideias para as estilogravuras, assim, que vocês estão vendo aqui, são bem variadas, assim. Eu tenho uma série que se chama Da Lama ao Kafka, que são basicamente esses caranguejos que estão aqui, estão ali e tal. Essa fusão, assim, quase que metamorfose, que eu li 2 livros, um é Metamorfose do Kafka, o outro é Homens e Caranguejos, do José de Castro. Aí eu gosto muito dessa relação de identidade, trabalho, assim, e esse tema também principalmente assim do Homens e Caranguejos, da pessoa que é o catador de caranguejo e que acaba virando o produto daquilo que ela se sustenta, assim, né? Essa coisa de você trabalhar e você acabar se tornando o seu trabalho, isso dá um leque assim muito grande de mudanças, né? Porque o trabalho é você construir e ao mesmo tempo se deformar, né? Então tem muito essa relação de identidade, como que você se vê nesse trabalho. Então essa questão dos catadores de caranguejo, né? Eu cato caranguejo, eu vendo esse caranguejo, eu me alimento do caranguejo. Chega um momento assim, ainda mais se você pegar essas pessoas, se pegar num patamar de miséria, você acaba virando aquilo ali, né? Você não sabe o que é o caranguejo, o que é a pessoa e tal. E isso também vai para vários outros, você pode pensar isso de várias outras maneiras, né? Então essa relação assim do trabalho como identidade eu acho muito legal, assim, tô tentando colocar isso no meu trabalho também. Separar o trabalho de você é uma coisa muito difícil, né? Porque você é alguma coisa, né? Você se identifica com alguma coisa e muitas vezes o trabalho, né, ele já vem com acredito que ele vem já com uma herança muito de sofrimento, assim, né? O trabalho ele é algo assim tipo penoso, assim, né?
E acho que de um tempo para cá que tem que se pensar nessa relação de trabalho como algo maior, né? Eu gosto muito desse tema do mar, assim. Eu morei no Paraná, numa cidade chamada Antonina. Morei lá até meus 17 anos. Então tinha muito essa questão até muito parecido com a região onde eu moro ali, que é um pouco de Sambaqui com Santo Antônio ali. Nunca sei, no CEP é uma coisa e na vida é outra ali. E tem muito esse ar, assim, da minha cidade natal, sabe? Ali é um trabalho que eu estou chamando que é a menor concha do mundo sou eu, que é uma questão de se sentir pequeno, trabalhar os tamanhos, que são fotos que eu tirei na região do Sambaqui e Santo Antônio. Eu compus aqueles cenários ali fotograficamente, trabalho com essa parte de manipulação digital também. E ela é uma coisa mais leve, assim, eu acredito, um pouco mais poética, assim. E a arte, ela é o oposto, assim, ela não vem te cobrar produção por uma demanda de consumo, ela é uma produção, todos os artistas que eu vejo, assim, que produzem muito, é uma demanda própria, assim, né? E essa demanda própria, ela é o que eu acredito ser uma demanda de autoconhecimento, assim, porque você fazer qualquer coisa, assim, tipo, por exemplo, dando exemplo dos meus trabalhos, eles são todas investigações pessoais que remetem muito a mim, que o artista acaba compartilhando com outras pessoas, né? Para dialogar, para entender o que está acontecendo, não só com ele, mas com o mundo, assim, sabe? O JTT vai ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais e compartilhe este programa. Se você quer apoiar a outra informação, acesse desacato.info. Na segunda-feira, a gente volta com mais uma edição do JTT. Tchau!